Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4 é um texto muito... ele é um pouco amargo, gente. Gênesis é uma história que a gente não estava esperando, ou pelo menos a gente pensa que não ia chegar a esse ponto. Logo depois que o primeiro casal decidiu dar as costas a Deus e não ouvir o que ele tinha a dizer, eles tiveram filhos. E esses filhos, principalmente um deles, o outro era justo, mas um deles era do maligno. E eles todos acabam tendo dentro do coração e dentro da alma deles o que chamamos do pecado original. O pecado original que foi feito por Adão e Eva também alcançou a todos nós. Adão e Eva, principalmente Adão, eram representante da humanidade. E eles eram aqueles que, de alguma forma, representavam a gente, carregavam o nosso valor. E como eles pecaram, todos nós pecamos também. E a gente vai perceber que o mal humano, ele é real. Existe uma maldade em cada um. E eu quero que a gente olhe com bastante cuidado e com bastante atenção essa história. Hoje a gente vai ver como esse mal se alastrou para toda a raça humana. Não somente para o primeiro casal, mas também para os seus filhos e para todos nós. Eu quero ler com vocês Gênesis capítulo 4, versículo de número 1 até o 16. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: com auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz e desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei. Não sou eu o responsável por meu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora, amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas desta terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod. Então a gente vê aqui que o primeiro casal tiveram inicialmente 2 filhos. É óbvio que eles vão ter mais. Mas o destaque é para esses 2 primeiros filhos. Alguns acreditam que eles, inclusive, eram gêmeos e que primeiro saiu Caim e depois, logo em seguida, Abel. Mas o fato é que Caim era o mais velho. E o nome Caim significa possessão ou adquirido. Há algumas outras possibilidades para o nome, aquele que é lançado, ou aquele que é como se fosse uma lança. O que significa que Caim, ele carregava uma grande expectativa na sua família. Ele era alguém especial para a sua casa. Tanto é que Eva vai dizer isso. Com auxílio do Senhor tive um filho homem. É bem interessante isso, porque aparentemente Eva está sentindo uma alegria incomparável quando ela tem o seu primeiro filho, Caim. O que não acontece com Abel. Versículo 2 diz que ela voltou a dar à luz e dessa vez Abel.
E ela não fala nada do tipo, foi com auxílio de Deus que aqui está o meu filho Abel. O que significa que Abel era alguém menos importante dentro da casa. Ao passo que a gente percebe que, enquanto um é esperado grandes coisas, do outro, Abel significa simplesmente sopro. Aquele que desvanece, aquele que passa rápido, passageiro. Abel é essa pessoa, enquanto Caim é aquele que é adquirido, o lançado. O homem que talvez Eva imaginou ser o descendente que pisaria na cabeça da serpente e que venceria o mal do mundo. Caim carrega isso, enquanto o seu irmão é simplesmente aquele que passa. Caim carrega a esperança do cumprimento de uma promessa. Potencialmente era aquele que venceria a morte, o inimigo, venceria tudo. Abel, por entanto, ele deveria ser abençoado por Caim. Nas culturas antigas era comum que o filho mais velho fosse o representante da casa, carregava o nome da família. Estudos comprovam isso. Não seria diferente que Caim fosse o representante da família, Adão e de Eva? Ele era aquele que carregava o nome da família e que, portanto, Abel deveria ser abençoado, protegido, deveria ser, de alguma forma, cuidado pelo seu irmão. Contudo, o que a gente percebe, meus irmãos, é que Eva não gera filhos santos. Ela não gera filhos que nasceram antes da queda. Ela gera filhos que são herdeiros do mal que ela trouxe para o mundo. Herdeiros que tanto ela quanto o seu marido trouxeram, e o pecado está impregnado em todos os descendentes. O mal está impregnado em tudo que existe. E a gente percebe isso. A gente observa, na verdade, com bastante cuidado, a partir do versículo 3, que o ardil do coração de Caim é grande. Caim, ele traz uma oferta, os frutos da terra diante do Senhor, e esse fruto não foi bem acolhido, assim como Caim não foi bem acolhido. Perceba só o versículo 4, que diz que Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta. Versículo 5 diz, mas não aceitou Caim e a sua oferta, e é por isso que Caim se enfurece e o seu rosto se transtorna. O que mostra muito claramente que a fúria, a raiva de Caim tem o seu início em um lugar muito impróprio. A raiva de Caim, o ódio que ele começa a ter dentro do seu coração surgiu em um culto. Caim estava acabado de ofertar ali, e tinha acabado de ver o seu irmão ofertando também. E logo assim, após a bênção do Senhor, Caim, ele começa a maquinar o mal dentro do seu coração. Tamanho era a sua raiva, o seu ódio, tamanho era a sua disputa, o seu desejo de ser reconhecido. O pecado, ele começa a ter presença não somente em todas as pessoas, mas também em qualquer lugar. Caim estava saindo de um culto, porque naquela casa, na casa de Adão e de Eva, na casa de Caim e Abel, havia altar, eles iam ao culto, mas também havia tantas outras coisas. O que acontece é que Caim, ele parece não entender que a adoração não pode ser do jeito que a gente quer. Deus, ele requer um tipo de adoração própria e específica. Não pode ser simplesmente, eu vou dar para o Senhor esse tempo, eu posso só dedicar isso para o Senhor, tá bom. Se Deus querer mais, eu não posso dar. Porque o que acontece é que as obras de Caim eram más, enquanto as obras de Abel eram boas. A gente não consegue ler isso claramente aqui, mas há outros textos que citam, o Caim e o Abel, e diz que por que ele matou o irmão dele? Porque as obras do irmão dele eram boas, enquanto a dele não eram. Não eram, né? Então a gente percebe claramente que Caim, ele, na verdade, ele não entende o que é adoração, ele não sabe, na essência, o que Deus requer dele, ele acha que, se eu entregar metade, ou entregar aquilo que eu acho que está bom para Deus, ele vai aceitar. Mas, pasmem, Deus não aceita esse tipo de oferta, ele não aceita o ofertante também, porque Caim também foi recusado diante do Senhor. Isso é o mais assustador.
Isso que nos espanta, porque o rapaz vai até o culto e ele levanta as mãos e ele entrega uma oferta que para ele foi custosa, porque ele estava lutando contra a maldição da terra. Lembrem que Adão pecou e aí Deus falou, maldita é a terra por sua causa, e agora ela vai dar espinhos e abrolhos. Enquanto isso, Caim então resolve, eu vou lutar contra essa maldição, eu vou vencer essa maldição, eu vou lutar contra a terra e vou vencê-la. E a gente percebe que ele está vencendo, ele está conseguindo ganhar nessa disputa contra a terra, contra essa maldição que foi lançada sobre o mundo. E ele vai e mostra essa oferta, com base nos seus esforços, com base nas suas conquistas, e Deus não aceita. Parece um pouco difícil para a gente engolir isso, mas é porque Deus ele não quer de nós que conquistemos coisas, que nós vencemos com as nossas forças. Ele quer reconhecimento. Ele quer que nós reconheçamos que Ele é quem faz, é Ele quem trabalha, é Ele quem dava a vitória para Caim diante da maldição. E não porque Caim era poderoso, glorioso por si só, é porque Deus estava sendo bondoso com ele. Tanto é que a gente percebe isso mais na frente. A gente percebe quando ele fala no versículo 11, agora amaldiçoado é você pela terra. Em versículo 12, quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais a sua força. Ou seja, ele estava vencendo porque Deus estava permitindo. Então Caim tinha muito que aprender sobre adoração, sobre culto, sobre louvor, porque afinal de contas, ele fazia tudo com base no que ele achava que Deus queria, no que ele achava que era glorioso, grande. Então ele não conseguia perceber que mesmo tendo um altar onde ele cultuava, havia também ciúmes, inveja, havia disputa, uma insatisfação com a pessoa de Deus, e por isso que ele fica transtornado, porque ele carrega nele essas coisas. O objetivo de Caim não é o engrandecimento e a glória de Deus, o reconhecimento de que ele é poderoso, de que ele é bom, mas ele tem outra coisa na mente dele. Ele tem ele mesmo, ele tem a sua vitória, ele tem as suas boas obras. Que é por isso que o pecado está ameaçando ele já tanto. Que é por isso que é um mal tão terrível, que Caim precisava prestar atenção e nós também precisamos prestar atenção. Porque o pecado sempre está à espreita, sempre está perto. O versículo 7 diz, se você fizer o bem, não será aceito. O que prova que Caim estava cometendo coisas ruins, ele estava fazendo algo que não era bom. Então Deus faz uma advertência, e eu quero ler a partir do versículo 6 com vocês, para a gente ler como Deus fala com Caim. Por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Ele faz uma advertência falando, o pecado o ameaça a porta. O pecado está na porta. Às vezes na porta, quando a gente sai do culto, às vezes na porta quando a gente não tem paciência com o nosso marido, nossa esposa, os nossos filhos. O pecado é uma ameaça, meus irmãos, é uma ameaça terrível. E eu acho que essa advertência, a gente tem que levar ela bem a sério. Em outras palavras, o pecado é como um animal que está à espreita. O verbo aqui usado, o ameaça, a porta, era usado justamente quando tinha feras, né? Talvez uma serpente, por que não? Feras terríveis que estão próximos de atacar a gente, que estão à espreita, que estão se esgueirando, esperando o momento. É uma fera, um predador terrível e mortal. É isso que Deus está falando. O pecado está só aguardando o momento de mostrar as garras. Cabe você tomar cuidado. E isso, para nós, deveria ser um alerta também. Por vezes nós achamos que os nossos pecados não são tão grandes assim. Eles estão lá, agachados, parados, mas nunca estão assentados.
Os nossos pecados nunca estão repousados, eles estão somente esperando um momento de distração, um momento onde você fala, nem é tanto isso, nem tem mal nenhum nisso tudo, eu talvez consiga até enfrentar esse pecado, essa tentação, essa luta. Mas a verdade é que o mal já está muito perto de acabar com a sua vida. A gente banaliza o mal, a gente acha que o mal é o que é, porque o mundo é assim. Mas Deus está o tempo todo, e a gente percebe aqui nesse exemplo, como é feito com Caim, Ele está nos alertando sobre esse mal. Ele está nos alertando que o mal não é algo que a gente pode domar, que a gente pode acariciar e dizer, bichinho tranquilo, está aqui, meu... Não, é algo terrível. O pecado está agachado, se escondendo, e ele parece dizer para a gente assim, eu não sou tão perigoso quanto eu pareço. Eu não vou causar nada para você. Eu não vou fazer nenhum mal. Mas o pecado está prestes a saltar da onde ele está e a tomar toda a sua vida. Ele fica imóvel por pouco tempo. Ele fica ali parado porque ele tem um grande objetivo. E eu quero citar alguns exemplos para a gente pensar em como o pecado, ele às vezes passa como se fosse nada nas nossas vidas, mas na verdade é um grande mal, um grande perigo. Quantos de nós aqui já não nos sentimos ressentidos com alguém? Provavelmente eu já. E quando nós nos ressentimos, meus irmãos, geralmente a gente encontra desculpas para ficar ressentido. Eu estou assim porque também, a pessoa nem consideração por mim teve, como assim? Quanto tempo eu tenho de amizade com a pessoa? Anos, e ela faz isso comigo? Eu acho que é justo, porque a amizade não são assim, então acho que não tem problema. A verdade é que o pecado encontrará razões para você crer que não há nada de errado em você senti-lo, em você vivê-lo, e talvez em até você fazer algo a respeito. E a gente pensa, se eu deixar aqui do lado o ressentimento, se eu deixar aqui do lado a minha raiva, ela vai ficar aqui. Não, não é verdade. Ela não vai ficar ali por muito tempo, ela vai saltar da moita e vai acabar com a sua vida. O ressentimento vai virar mágoa, o ressentimento vai virar um ódio, o ressentimento vai virar vingança, o ressentimento vai virar uma forma de você fazer justiça, porque você dá outro nome para a sua vingança. E assim a gente vai dando nomes para os nossos pecados, que são outras coisas, mas são pecados. Nós vivemos, às vezes, atrás de dinheiro. E aí nós dizemos, olha, eu estou tentando ser prudente e estou trabalhando mais, por isso estou armazenando para que os meus filhos tenham, para que eu tenha um momento de adversidade, mas a verdade é que você está sendo ganancioso. E aí você fala, não, eu estou sendo prudente. E assim vai, a gente fala, um flerte com alguém, sendo você casado, e você fala assim, não, é simplesmente uma amizade muito próxima, mas a gente sabe que amizades coloridas não existem. E a gente começa a ver que a gente dá nomes a coisas terríveis, a um mal que está querendo acabar com a sua vida, acabar com a gente, e a gente fala, não é tão terrível assim. Eu consigo domar isso aqui. Na hora que eu bem quiser, eu consigo acabar, eu consigo parar. É como se fosse um vício do cigarro, qualquer outra coisa. E a gente fala, não, eu consigo parar, está tranquilo. Não é verdade. Não está tranquilo. É algo que a gente não consegue domar. O pecado está à espreita, esgueirado, próximo de atacar a cada um de nós, esperando o momento certo. E nós não podemos dar outros nomes, porque ele é tão sorrateiro que a gente já passa a ser enganado por eles, por tantos pecados. E aí a gente não pode pensar assim, é outra coisa que a gente faz bastante. O pecado é algo comum, eu preciso melhorar. Não é algo simplesmente de eu preciso melhorar. Você não está entendendo que a sua vida corre risco. Você não está entendendo que a sua alma está em perigo. Porque o pecado não é algo que você pode simplesmente melhorar, é algo mortífero. E aqui a gente percebe que a gente muitas vezes é estúpido sobre esse assunto. A gente age com tolice. A gente passa pelas tentações, ali esgueirando, bem perto, beirando o precipício. Por que a gente faz isso? Por que será que a gente não consegue nem mesmo perceber que o pecado é tão esperto que alguns passam até oculto sobre nós?
Davi vai dizer isso. Perdoe-me dos meus pecados, perdoe-me até aqueles que me são ocultos, porque tem alguns que a gente nem sabe. Tamanho é esse perigo, tamanho é esse assunto que a gente está falando. Por isso, uma dica para você vencer os pecados que você tem dificuldade de perceber, que estão ali agachados, à espreita na porta. Procure pessoas que apontem para você a sua fraqueza e o seu pecado. Procure essas pessoas e seja humilde para reconhecer que talvez essa palavra dessas pessoas, ela tem razão. Claro, nem tudo que as pessoas dizem sobre nós, nem todas as críticas são verdadeiras, mas algumas fazem sentido. E se você quer crescer nesse sentido, se você quer vencer, se você quer pegar esse mal que está ali escondido, você precisa ter pessoas que possam mostrar para você, olha, você está errando aqui, cara, você está errando aqui, moça, você está errando aqui, mulher, você está errando aqui, homem, para a gente poder nos livrar desse mal. Pecados que nos são ocultos, às vezes de outros, são tão notórios, talvez a gente nem percebe o quão arrogantes ou quão mesquinhos somos, mas o seu marido talvez saiba, talvez a sua esposa reconheça, o seu melhor amigo, o patrão, o chefe, o colega de trabalho, talvez essa pessoa saiba. Talvez algum membro, alguma pessoa aqui, algum irmão aqui saiba e possa te ajudar. Por isso, caminhe com pessoas que lhe ajudem a arrancar esse mal da moita e que você possa ter tempo de qualidade e tempo de quantidade com essa pessoa. Porque, assim, tempo de qualidade é uma coisa curiosa. A gente fala assim, eu tenho que ter tempo de qualidade. Mas quanto do tempo de qualidade é de qualidade? Não sei se vocês já perceberam disso. Tipo, eu vou ter um tempo de qualidade. Aí você tem 1 hora com a pessoa. Ok. Quanto dessa 1 hora realmente foi de qualidade? Talvez 20 minutos? Porque a verdade é que quanto mais tempo a gente passa uns com os outros, quanto mais tempo a gente dedica a alguém, mais de qualidade a gente vai ter em algum momento. Porque na vida é assim. Quando você está na sua casa, eu acho que você tem isso. Você está com o seu filho, com a sua filha, por exemplo, é difícil você ter algum momento para conversar e explicar as coisas para ela. Às vezes é só tempo ali de jogar a conversa fora. O que também é bom, mas perceba, às vezes a gente precisa de mais tempo, de quantidade para extrair o tempo de qualidade com as pessoas que a gente espera. E por que a gente precisa tomar tanto cuidado? Deus vai dizer para Caim que o pecado ameaça a porta porque deseja domá-lo, deseja conquistá-lo. É muito, muito grave. O pecado deseja ter você. O pecado deseja ter o seu coração. O pecado deseja ter a sua alma, os seus intentos, os seus desejos. Ele deseja ser ali dentro de você quase como algo, uma entidade dentro de você, quase como um ser dentro de você. Porque toda vez que a gente comete pecado, e vocês sabem como funciona, todos nós aqui já provamos disso, é como se o pecado ganhasse forma, assumisse um pouco uma consciência, a gente parece que sente que há uma inteligência por trás das nossas ações, uma presença, uma vida. Paulo vai dizer mais ou menos isso. Porque o bem que eu quero, eu não consigo fazer, mas o pecado que eu detesto parece que segue os meus passos, me persegue e eu não consigo entender por que eu sou assim. Você e eu e Paulo eram assim, porque nós somos domados pelo pecado muitas vezes. O pecado é como uma força dominadora, ela tem um poder. E nós não podemos desprezar isso. Nós precisamos estar atentos para esse poder dominador. E Deus, Ele desce até a terra, desce até o encontro de Caim, não como um fiscal da moralidade. Caim, onde já se viu fazer algo assim? Mas como um conselheiro que fala com ternura para Caim prestar atenção. Caim, o pecado está perto de você. E ele deseja ter você por inteiro. E cabe você fugir dele. Ele não desce como a gente tem uma crença popular, o mundo tem, né? De Deus no céu, jogando raio na cabeça das pessoas, com uma barba branca grande, o cabelo gigante. Mas a gente vê que é um Deus que ele é pessoal.
ele vai ao encontro daquele que é um impenitente, um cara terrível, que a palavra diz que ele era do maligno, mas Deus parece realmente desejar que Caim se arrependesse e que ele prestasse atenção e que ele cuidasse para que ele não se perdesse por completo, para que ele não fosse domado pelo pecado e o pecado desfigurasse ainda mais quem ele era. No entanto, que a gente percebe que Caim não houve advertência, nem mesmo vindo da boca de Deus. Deus falando para ele, toma cuidado, ele não ouve. E ele começa a agir ali na penumbra, na escuridão, de forma traiçoeira. O texto vai dizer que ele diz para o irmão dele o seguinte: vamos para o campo, versículo 8. E quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Esse texto, essa palavra, vamos para o campo, pode ser também traduzido mais ou menos assim: ô irmão, vamos lá perto da minha casa, lá? Vamos dar um passeio? Vamos lá ver como que está o meu empreendimento? Afinal de contas, os dois trabalhavam, de certa forma, no campo. Um como lavrador e outro como pastor de ovelhas. E acontece que lá naquele momento ele ataca o irmão dele de forma traiçoeira, sorrateira e suja. Ele faz com que o seu irmão acreditasse que ele queria ele bem, mas na verdade Caim não desejava o bem dele. E Deus, ele vai ao encontro novamente de Caim, e Caim ele não iria voltar ao encontro de Deus. E Deus pergunta para Caim onde está o seu irmão. Eu quero que a gente preste atenção nesse versículo, porque Deus faz uma pergunta muito similar ao que ele fez ao seu pai. Onde está você? Deus disse para Abel. Mas aqui, ao invés de falar isso, Deus pergunta para Caim, aonde está o seu irmão? Porque tão importante quanto nós mesmos é o nosso irmão. Tão importante quanto o nosso bem-estar ou aquilo que fazemos é o bem-estar do outro. E a resposta de Caim, ela é desrespeitosa ao extremo. Ela é um tanto quanto até soberba, arrogante, ela é desdenhosa. E ele fala mais ou menos assim: por um acaso, Deus, eu sou a ama de peito do meu irmão, eu sou o babá do meu irmão, eu sou responsável por ele? E vocês há de se espasmar com que é a realidade. A realidade é que sim, era o dever de Caim proteger, cuidar e amar o seu irmão. Assim como é o nosso dever cuidar uns dos outros. Muitas vezes, meus irmãos, a gente perde a paciência, né, com aqueles irmãos que a gente acha que não está com nada, que estão longe. E a gente fala assim: não é meu dever, cada um faz o que quer com a vida. Mas é o nosso dever. É o nosso dever saber aonde está o nosso irmão. É o nosso dever cuidar e zelar do nosso irmão. Assim como Caim, nós devemos entender que os nossos irmãos estão sob nossas responsabilidades, uns dos outros. Uns dos outros, e principalmente sendo igreja. Ainda mais sendo irmãos, não somente de falácia, gente. A paz do Senhor, irmão, graça e paz, irmão, irmã, sério? Sério que a gente realmente se ama como irmãos? Quando nós nem sequer, nos preocupamos uns com os outros? Quando nós simplesmente dizemos, é o nosso dever? Sim, é o nosso dever. É o nosso dever proteger, zelar pela vida uns dos outros, cuidar pela caminhada espiritual um do outro, abençoar um ao outro. É o nosso papel, assim como era o papel que Caim deveria ter. Mas Caim, ao invés disso, ele detesta o seu irmão, ele despreza o seu irmão. E Caim, meus irmãos, além disso tudo, ele não pensa, quando ele age dessa forma, nas consequências. O mal já estava impregnado em toda a raça humana, mas quando Caim age da forma que age, ele abre um novo leque, ele parece que transtorna a família. Imagina a Eva e Adão, sabendo que o filho que tinha maior expectativa, o Caim, o primogênito, matou seu irmão. Imagina a dor da Eva, que até em algum momento talvez tenha pensado que era ele que venceria o mal, mas ele carregando o mal na alma. Você consegue imaginar o transtorno de um pai e de uma mãe saberem que os seus filhos, um deles matou o outro? Você consegue imaginar o que isso geraria nas próximas gerações? Caim, ele vai fazer
assim, a descendência dele é terrível. Um dos seus descendentes disse assim, olha, um menino me chateou e eu matei ele. Se Caim foi condenado, foi punido, eu serei 7 vezes mais. E ele disse, se você ler o texto ali, vai perceber que ele fala com certa prepotência. Se Caim foi longe, eu fui muito mais, eu fui além do meu descendente, do meu antecessor. Caim era esse cara que gerou, que fez uma geração de pessoas que detestavam o bem, que não amavam o bem. E ele não conseguiu nem mesmo sequer pensar nele mesmo quando ele agiu assim. As consequências pessoais que Caim teve que lidar foi gigante. Ele mesmo disse, e ele percebe que ele agora era um errante na face da terra. Deus vai lançar sobre ele algo que ele não havia feito ainda. O versículo 11 diz o seguinte: agora amaldiçoado é você pela terra. Deus nunca havia dito para um ser humano que ele era amaldiçoado. Eva e Adão pecaram, mas Deus não falou, maldito é você, Eva, maldito é você, Adão. Mas agora, vendo tudo que Caim estava fazendo e como ele, de forma tão deliberada, detestou o bem, Deus vira para ele e diz, agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. E aí a gente percebe, você será, no final do versículo 12, você será um fugitivo errante pelo mundo. Caim, ele teve que carregar esse estigma até o último momento da sua vida. A gente fica espantado com a frieza desse rapaz, com a maldade do coração dele. Mas tudo teve um início. Ele não simplesmente acordou numa manhã e falou assim, vou matar o meu irmão. Não, ele começou principalmente quando ele desprezou a voz de Deus falando com ele. Deus foi ao encontro de alguém terrível e tentou dissuadi-lo do seu pecado. Mas Caim desprezou a voz de Deus. Eu acho que fica como uma grande lição para nós entendermos que se Caim fez isso, nós também somos capazes de fazer isso. Às vezes a gente olha para Caim e fala assim, não, eu jamais seria assim. Eu sou mais como Abel, né? Que oferece as primícias do rebanho, que dá a oferta que Deus se agrada. Mas verdade seja dita, meus irmãos, nós temos muito de Caim também. Nós temos ciúmes, nós temos inveja, nós temos raiva. E se nós não prestarmos atenção à voz de Deus que fala, olha, tome cuidado. Nós seremos esses que carregarão um legado terrível, que desprezam a voz de Deus e não muda de ideia, mesmo quando Deus fala, não hajam assim. Nós precisamos tomar cuidado, porque, tal como Caim, nós também podemos, às vezes, não nos arrepender do mal que fazemos. Deus foi ao encontro de um rapaz que não queria ouvir a voz de Deus. Ele foi ao encontro dele porque Caim, ele não está nem um pouco se importando com Deus. Caim não voltaria para o culto. Afinal de contas, esse Deus nem sequer me respeita. Mas Deus foi ao encontro dele 2 vezes. E nessa segunda vez, ele espera uma resposta diferente de Caim. O mal já tinha sido cometido, mas faltava algo para ele. Faltava que ele se arrependesse e voltasse os olhos para Deus. Mas Caim não foi capaz de se arrepender. Caim estava preocupado com a punição, mas não com o mal que ele fez. Ele fala no versículo 13, meu castigo é maior do que eu posso suportar. É muito difícil daí. Ele está preocupado com a punição dele, mas não com o mal que ele fez, não com a vida que ele tirou, não com Deus que ele desagradou. Ele está preocupado em andar errante pelo mundo, mas não pelo mal que ele fez. E eu quero que a gente entenda que arrependimento, a marca de uma pessoa arrependida é dizer, a minha punição é justa. Eu fiz o que é errado, e se eu estou colhendo algo, se eu estou sendo punido por algo que eu mesmo fiz, justiça há nisso.
Mas Caim não está arrependido. É a punição de uma pessoa. E a forma, a marca de alguém não arrependido falar é a seguinte: a punição que eu estou recebendo é mais do que eu mereço. A punição que o Senhor está dando para mim é muito grande, eu não posso suportar, eu não mereço isso. Nós merecemos, Caim merece. E Deus procura esse sinal de mudança, de arrependimento nesse rapaz, nesse homem, mas ele não muda de ideia até o fim. Até o fim ele diz: não estarei perto de Deus. Tanto é que no versículo 16 fala assim: então Caim afastou-se da presença de Deus. Aqui esse termo é até mais ou menos, ele fez novamente, ele foi embora sem olhar para trás. Caim não ouviu a voz de Deus, porque infelizmente ele estava mais preocupado consigo mesmo. Nós vivemos em uma cultura, meus irmãos, que pensa assim: aceite-me totalmente ou rejeita-me totalmente. E Deus está dizendo: eu não posso te aceitar assim, com essas tantas coisas, mas eu quero você, Caim. Eu quero que você mude, eu quero que você se arrependa. Eu quero vocês. Mas muitas vezes nós não queremos nos arrepender, não queremos mudar. Então ele não pode nos aceitar. Que a gente possa aprender com o caráter de Deus, com a forma como Deus lutou por esse rapaz, como ele tentou fazer ele voltar os olhos para si, a gente também lutar por pessoas que a gente às vezes pensa que não estão perto e jamais estarão perto de Deus. Pessoas que nós olhamos e dizemos: esquece. Você percebe como Deus foi insistente até o fim? Caim se afastou da presença de Deus mesmo assim, como ele fez em boa parte da sua existência. O autor de Hebreus, eu quero ler com vocês, Hebreus capítulo 11, vai dizer o seguinte no versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. A gente vê, meus irmãos, que Abel, ele responde à salvação que ele já havia recebido. Porque fé na Bíblia é você responder à graça de Deus. Deus derrama a sua graça sobre nós e nós temos fé de que Ele fez isso. E é sempre a fé que é uma resposta ao que Deus já fez. Caim responde, ele sacrifica, ele oferta a Deus como uma resposta à salvação. Abel sacrifica como uma resposta à salvação. Caim, por sua vez, oferece uma adoração que era um meio de ser salvo. Ele achava que a sua adoração ia conquistar o coração de Deus. Ele pensa ter vencido a maldição. Ele pensa que ele merecia, que ele era esforçado. Ele olha para os frutos lá, e não tem nada demais, tá? Tanto o vegetal quanto a carne, Deus ele aceitaria. O problema é que quando Caim apresentou a sua oferta, ele estava dizendo mais ou menos assim: olha só o que eu fiz, olha só como eu sou esforçado. Eu quero que você pense, para você meditar um pouquinho, tá? Primeira coisa, você já se enxergou, já se percebeu irritado com Deus, bravo com Deus? Seja sincero, tá bom? Pensa aí no seu coração. Você já se viu meio ressentido com Deus? Se sim, eu quero que você imagine o porquê você faz isso. Será só uma possibilidade que você fica irritado com Deus porque você carrega dentro de você um senso de merecimento? Olha, eu tenho ido na igreja, eu tenho buscado a Deus desde criança, desde jovem, eu abri mão de tudo desse mundo aí para ficar com Deus, e olha só, Deus não me dá nada. Deus nem sequer me faz as coisas que eu espero que Ele faça. E aí você fica bravo, poxa vida, olha só, era para eu ter tanta coisa já na vida, eu estou aqui ainda. Olha lá aquele outro lá, não fez nada e está recebendo. E a gente não percebe o Caim que habita em cada um de nós. Aquele lá chegou agora na igreja, já está
já está lá cheio de graça. Como assim? Deus abençoando ele reiteradamente. Como? E eu não, estou esperando, Deus, estou bravo. Essa é a primeira coisa para você pensar. A segunda é, você já se viu olhando para o seu irmão como alguém que você vê como concorrente seu? Quero que você pense também nisso. É um pouco mais sutil, mas é mais comum. Mais comum do que a gente imagina. Ah, meu irmão, minha irmã, esse daí... olha bem para mim, você percebe minhas qualidades? Eu tenho minhas próprias qualidades. Ele tem a deles, mas você percebe as minhas? E a gente quer a atenção, a gente quer o respeito, a gente quer a admiração. A gente está concorrendo uns com os outros. Muitas vezes, a pessoa que você está concorrendo está dentro da sua casa, dorme do seu lado. Você está num casamento, não é numa competição, mas às vezes, meus irmãos, a gente parece que vive competindo com as pessoas que a gente deveria estar mais e mais próximas. A gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente, para ser como Caim, é muito mais simples do que ser como Abel. E eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Abel fez um sacrifício que foi aceito porque ele teve fé. Ele teve fé que alguém faria um sacrifício ainda melhor. Ele teve fé de que um dia o próprio Deus sacrificaria. Talvez Abel tenha escutado seus pais dizerem, sabia que Deus, ele matou um cordeiro para nos cobrir a culpa e a vergonha? Sabia que Deus, ele nos perdoou? E Abel carregou isso tão profundamente no seu coração que ele oferta a Deus um sacrifício de fé, de que um dia haveria um Abel superior e um Caim ainda melhor. Um irmão mais velho superior em todos os sentidos. E um sacrifício perfeito de uma vez por todas. Como Abel, Jesus fez sacrifício perfeito. O sangue de Abel clamava por justiça, mas o sangue de Jesus clama por misericórdia. Enquanto nós vemos que Caim, o verdadeiro irmão mais velho, é diferente, ao invés de matar o seu irmão a sangue frio, ele morre pelos seus irmãos. Ele mostra o que significa ser tentado e perceber que todos os pecados estavam ali tentando a atenção dele. E ele foi tentado em tudo, mas não cometeu pecado, porque Jesus é o cumprimento verdadeiro da profecia dado à serpente, de que um descendente da mulher pisaria na cabeça dela para sempre. Jesus é o verdadeiro bendito e mais santo de tudo e de todos. Ele foi afastado da presença do Pai. Ele foi afastado, não como Caim que se afastou, mas ele foi afastado para que nós não fôssemos afastados jamais da presença de Deus. Cabe a nós entendermos que Jesus é um Abel ainda melhor e também um Caim como ele jamais pôde um dia ser. Jesus é a pessoa que nós buscamos. Ele é o irmão mais velho que precisamos. Ele é o sacrifício perfeito que nos dá a certeza de que nós podemos se achegar até Ele e que o mal que entrou no mundo não tem a palavra final. Quem tem a palavra final é a obra de Jesus, a bondade que Ele derramou sobre nós, e é Ele quem nos dá um coração parecido com o dele. Melhor que o de Abel, muito melhor que o de Caim. E Ele nos convida a ofertar o nosso coração, a amar uns aos outros. Eu quero orar com vocês. Se você deseja entregar o seu coração para Jesus mais uma vez, ore comigo, ore no seu coração aí dentro da sua alma. Peça para Jesus te visitar. Senhor, nós muitas vezes temos inveja, temos ganância, temos tanto pecado, sabe, já instalado dentro do nosso coração, que a gente precisa, em Teu nome, Deus, sermos libertos dele. São tantos os maus que a gente carrega, tantos males terríveis que a gente repete em fazer. Deus, nós queremos olhar para Jesus. E queremos, Deus, dedicar a nossa vida, sabendo que nós não somos ninguém. Nós queremos muitas vezes o reconhecimento, nós queremos muitas vezes, Deus, sermos olhados por Ti e
Queremos que o Senhor veja coisas boas em nós por nós mesmos. Nós não podemos, não temos essa capacidade. Mas queremos, como Abel, ofertar o nosso coração agora pela fé, como uma resposta ao que o Senhor fez. Assim como Abel, Deus ofertou, crendo, Deus, no sacrifício. Nós queremos crer no seu sacrifício por nós. O seu amor não tem limites. O Senhor esperava e espera, Deus, hoje que nós nos arrependamos. E o arrependimento não é simplesmente movido por lágrimas, Pai. O arrependimento é movido por mudança de mente, de direção. O arrependimento acontece, Deus, genuinamente, quando nossos corações param de desejar, Deus, as suas próprias vontades, os seus próprios anseios, e começam então a abrir mão disso. Nós queremos, Deus, tirar o pecado ainda, Deus, ali, agachado, prestes a nos atacar, que quer nos domar, que quer controlar a nossa vida. Deus nos ajuda a vencê-lo. Assim como seu filho Jesus, o irmão mais velho, venceu, nós queremos vencer também. Nos ajuda, Senhor, não é fácil para nós. O Senhor sabe que não é fácil, que nós, infelizmente, Deus, ainda temos essa luta até o último dia do nosso tempo aqui nesse planeta, enquanto nessa era, até que o Senhor retorne, nós estamos lutando, Deus, contra o mal. E o mal humano, o mal no mundo, nós queremos vencer, Pai. Nós somos a sua igreja. Nós somos o seu povo escolhido. Nós queremos dar atenção à sua voz. Nós não queremos seguir os passos de Caim, que fez uma geração toda se perder, que teve os seus descendentes distantes do Senhor. Nós não queremos seguir os passos dele, que ao invés de ser o descendente da mulher, ele se transformou no descendente da serpente, Deus. Nós não queremos imitá-lo. Nós queremos imitar Jesus Cristo. O Senhor é um irmão muito melhor. E nós te bendizemos, porque o Senhor nos protegeu a gente da morte, dando a sua própria vida em nosso lugar. O Senhor protegeu a gente do mal, vencendo o mal. O Senhor nos protegeu de forma tão poderosa e tão bondosa, que nós só podemos responder com fé. Aqui está o nosso coração. Aqui está, Deus, as nossas casas, nossas vidas, nossa história. Recebe, Senhor. Recebe cada um que faz isso agora. Cada um que renova os seus votos diante do Senhor, cada um que veio receber um pouco da Tua palavra para tentar vencer essa semana. O meu pedido, Deus, é que eles não se apartem, Deus, da Sua palavra, que eles não se apartem, não se afastem da Sua presença, que eles busquem o Teu rosto durante esses dias, que eles busquem, Deus, ouvir a Sua voz, mas diferente de Caim, que eles possam ouvir e atender a Sua voz. Atender, Deus, a sua advertência. Atender, Deus, a sua palavra como um conselheiro bondoso sobre nós. Nós precisamos do Senhor. Nós não podemos caminhar sozinhos. Não somos capazes de vencer nenhum mal sozinhos. Mesmo o mal que parece mais insignificante é mais forte do que a gente. Senhor Jesus, então, que a gente possa ouvir, que a gente possa ofertar ao Senhor nosso coração. Recebe, Deus, toda a nossa vida em Cristo Jesus. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o irmão perfeito, o irmão mais velho que dá a vida por nós, o sacrifício sem igual, inigualável, que resolve de uma vez por todas os nossos problemas, e que o amor de Deus, o Pai, que moeu o Filho, que foi do agrado dele, porque traria irmãos de volta para casa, sãos e salvos, protegidos, cuidados, e que o poder e a comunhão do Espírito Santo, que é o conselheiro perfeito, que nos fala e que nos lembra a sua voz, esteja conosco hoje e sempre, até a volta gloriosa do nosso irmão nas alturas. Aqui nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Meus irmãos, que Deus os abençoe. Não sai correndo. Cumprimenta algum irmão, uma irmã aí. Eu também quero te dar um abraço na saída.